bíblicas mais conhecidas. Vocês viram que ela é tão conhecida que até aumentou o microfone na hora que eu falei. Uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura. E nós vamos meditar um pouco sobre essa passagem nessa noite. Salmo 23, assim diz a palavra do Senhor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, a maioria das crianças tem uma segurança infalível em seus pais. Olham para os seus pais como se eles pudessem protegê-los de absolutamente tudo. Imaginam que o seu pai é a pessoa mais forte do mundo, que a sua mãe é a melhor cozinheira do mundo, e tantas outras coisas que a gente vê quando fala com uma criança. Na visão da criança, a força dos pais é intransponível, nada pode deter o seu pai e a sua mãe. Isso faz com que a criança, na presença dos pais, não tenha medo de nada. Quer ver um exemplo? Se tem uma criança andando junto com o seu pai ou com a sua mãe, e aparece um cachorro e começa a latir, o que ela faz? Automaticamente ela vai para trás do pai ou da mãe, com a certeza de que o pai não está com medo, e de que o pai, que a mãe, irá proteger a criança, porque aquele cachorro não é páreo para os seus pais. Seus pais são tão fortes, que aquele cachorro é nada perto do seu pai e da sua mãe. Dessa forma a criança acredita que nunca vai estar desprotegida. Sempre que ela precisar, os pais estarão lá. Porém, ao longo dos anos, a gente começa a entender que os nossos pais não têm o poder de nos proteger de tudo. Tampem os ouvidos das crianças para que elas não ouçam isso agora. Mas, na verdade, muitas são as coisas que os nossos pais não conseguem nos proteger. Eles não são tão invencíveis assim. Sabe, quando a gente é criança, a gente olha para o trabalho do pai e parece que é o trabalho mais incrível do mundo. Independente de ser um carteiro, um entregador de gás, um lixeiro, um engenheiro, um médico, não importa, a profissão do meu pai é a mais legal. Mas quando a gente começa a crescer, muitas vezes a profissão do nosso pai é só o meio que ele conseguiu para prover o sustento para casa, e nem ele mesmo gosta tanto da profissão dele assim, como nós gostávamos quando éramos crianças. E nós percebemos ao longo do tempo que não é só os nossos pais. Nós também não conseguimos nos proteger de tudo. Por exemplo, na Covid, a gente começou a usar máscara, muita gente usava luva, álcool gel em qualquer ocasião, tinha gente que tomava banho de álcool gel, passava no nariz, na boca, quando voltava para casa de algum lugar. E eu também passei por esse processo de chegar na minha casa, tirar todas as coisas da sacola, lavar tudo, higienizar sacolas, pegar as roupas, colocar dentro de uma sacola e ir direto para o banho. Mas eu conheço pessoas que se cuidaram dessa forma e contraíram o vírus da Covid. Da mesma forma que muitas pessoas que têm medo de assalto e se cuidam, procuram não andar em lugares perigosos ou sair das suas casas de noite, já foram assaltadas também. Mas aí, se os nossos pais não podem nos proteger,
se nós mesmos não podemos nos proteger, nós começamos a pensar, bom, a polícia vai nos proteger. Também não consegue. Não, então vai ser o governo. Se entrar o governo certo no Brasil, tudo vai mudar e a partir desse momento nós teremos quem olhe por nós e quem cuide de nós. Também não. A esposa pode achar que o marido é a sua proteção, mas não é. Da mesma forma, o marido pode achar que a esposa é a proteção, e também não é. Só existe um seguro que é 100%. E esse foi o seguro que Davi experimentou. Davi experimentou de um seguro que abrangia 100% das áreas da nossa vida. E ele, inspirado por Deus, usa a figura de um pastor para nos mostrar esse importante cuidado de Deus conosco. E hoje nós veremos que Deus é o nosso pastor, e por esse motivo, nada, você não ouviu mal não, nada te faltará, nada te faltará. Você pode olhar e pensar assim, mas está sem óleo lá em casa, não está fechando essa conta. Mas meu pai está doente, como assim nada me faltará? Nada te faltará. Isso independente de estarmos em tempo de calmaria ou em tempo de aflição. Ele nos sustentará e nos guiará como bom pastor que é até o fim de nossa vida. E a gente vai ver isso através de 3 simples verdades. E a primeira é que nada nos faltará na calmaria. A exposição se inicia com a maravilhosa notícia que nós repousaremos em verdes pastos, que nós seremos agraciados com águas tranquilas, que teremos vigor e que andaremos na justiça por um motivo específico. Porque o seu pastor não é você. Porque o seu pastor não é um super-herói. Porque o seu pastor é Jeová, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então, se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Nós somos cuidados por um Deus infalível, por isso nada nos faltará. E pensando nas figuras que o Davi usa, que Deus é classificado como pastor. Se Deus é pastor, nós somos ovelhas. E eu não sei se vocês sabem, mas uma das características das ovelhas é ser um animal que não consegue se virar sozinho. Tem animais que caçam, que são perspicazes, que conseguem se camuflar e se esconder de outros predadores e coisas que vocês já podem ter visto aí na televisão. Mas a ovelha é um bichinho teimoso e um bichinho que depende do pastor para absolutamente tudo. Da mesma forma que nós não conseguimos dar um passo sem o cuidado de Deus. E isso não é porque somos incapazes, mas é porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para que fôssemos dependentes dEle. E é por isso que Davi nos compara com uma ovelha, porque o pastor é responsável por proteger essa ovelha. É exatamente por esse motivo que o texto diz que nós repousaremos em verdes pastos, porque não é nós que procuraremos, não somos nós que procuraremos esses verdes pastos. Repare que o texto está na forma passiva. Ele nos faz repousar em verdes pastos. Não é o que eu faço, não é o que eu procuro para a minha vida que vai me fazer ter um conforto. Sabe, muitas vezes nós pensamos ou vemos pessoas que dizem assim, não, eu vou trabalhar duro durante 40 anos, porque depois eu vou ficar tranquilo. Vou ter uma boa aposentadoria, vou ter um pé de mexerica no meu quintal, e vou ficar só de chinelo, não coloco mais um tênis para nada, e minha vida vai ser um sossego. Isso até pode acontecer, mas além de ser muito difícil, no meio do caminho são tantas coisas que podem interromper isso. O verdadeiro verde pasto, águas tranquilas, é estar na presença de Deus. Isso não se refere a um estado de espírito que você está. Isso não se refere à condição da sua vida hoje. Isso se refere a depositar a sua confiança
ao seu pastor, sabendo que ele cuidará de você. Uma ovelha, no contexto territorial de Israel, nos períodos de muito calor, necessitava de sombra e de águas tranquilas, águas que não fossem correntes muito fortes, para que ela pudesse beber. E ela era conduzida pelo pastor até esse lugar, porque senão ela morreria de calor, ela morreria de sede, e o pastor levava ela até aquele lugar, para que ela pudesse ser suprida daquilo que ela precisava, não daquilo que ela queria. Então ela precisava de sombra, ela era suprida pela sombra. Ela precisava de água, ela era suprida pelo pastor. E o povo de Israel tinha passado por tantas guerras, mas tanta coisa ruim aconteceu. O povo pediu um rei para o Senhor. E aí Saul foi eleito rei de Israel. E falhou miseravelmente na missão de conduzir o povo, de ser um pastor, de levar o povo a servir ao Senhor. Andou contrário àquilo que o Senhor queria, e por isso ele e o povo que foram no embalo dele, pagaram por aquilo que Saul tinha feito. O povo sabia que era um lugar onde várias guerras vinham de todos os lados, opositores que tentavam destruir o povo de Israel. Mas, naquele momento, Deus enviou um rei para Israel. Um rei chamado o homem segundo o coração de Deus. Um rei que conseguiu, claro que conduzido por Deus, levar o povo de Israel a um povo de calmaria, a um tempo que as guerras ficaram para trás, que as guerras se tornaram memórias. Então eles sabiam que Deus os conduziu até aquele lugar, por isso eles podiam repousar da forma que estavam repousando. Mas isso não era só para Davi, o povo de Israel. Isso nos mostra que nós também podemos descansar em águas tranquilas. Há uma frase numa música do Projeto Sola que diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. Por isso nada te faltará. Porque pode estar te faltando o tênis da marca tal, o perfume tal, o tipo de comida específico tal, mas aquilo que você precisa, você tem, porque o Senhor é o seu pastor, e Ele te dá tudo o que você necessita para viver. Ele é o Deus que, quando nós estamos com a cabeça descoberta debaixo do sol da vida, das dificuldades da vida, Ele cobre a nossa cabeça com as suas asas. Ele é o Deus que nos promete que, mesmo que passemos por aflições nesse tempo presente, Ele nos guiará para um final diferente desse. E melhor, sabemos que isso não é uma utopia, porque o primeiro que foi para esse caminho foi Cristo, que não somente morreu, mas que ressuscitou, sendo o primeiro, inaugurando aquilo que nós viveremos quando estivermos junto com Ele. Mas a pergunta que fica é: em quem nós depositamos a nossa confiança? Nós recorremos a Deus sempre ou somente quando não temos mais recursos próprios? Nós nos desesperamos por tudo em nossa vida? Nós temos muito medo da morte, medo de perder o emprego, medo de não ter como pagar as contas. Onde está a nossa confiança? Claro que nós temos que pedir forças ao Senhor quando a situação estiver insustentável, mas não só quando a situação estiver insustentável, porque se você tiver um hábito de buscar ao Senhor na sua vida diária, quando as coisas estiverem difíceis, você já estará fortalecido, guiado, direcionado por esse pastor. Qual é a forma de viver isso? Através da palavra de Deus. É aqui que você vai encontrar a direção. Esse é o cajado que nos guia no caminho ao qual nós devemos andar. Mas não uma simples leitura da palavra, mas uma leitura da palavra crendo de que essa palavra é de fato a palavra de Deus.
E isso só ocorrerá quando você ler essa palavra em oração, pedindo ao Senhor que de fato fale com você através dessa palavra. Meus irmãos, é fácil acreditar que nada nos faltará quando está tudo bem, né? Quando o sapato de vir na igreja não está rasgado, quando a gente almoçou bem hoje, Deus te abençoe, meu irmão. E assim é muito fácil. Mas a segunda verdade desse texto vai nos dizer que nada nos faltará na dificuldade. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Porque quando o bicho pega mesmo, quando as coisas apertam, quando você está angustiado, como é que você pode dizer isso? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Geograficamente, Israel era um local onde tinham várias fendas em rochas, onde as feras do campo se escondiam ali. Então, os próprios animais, quando passavam por esses lugares, ficavam temerosos de uma fera poder vir e destruí-los por um momento. E o pastor era aquele que andava guiando eles, mesmo por esses lugares. Por isso que o versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem já fez trilha aqui, sabe que se você anda no mato, você tem que tomar cuidado ao tirar uma pedra do lugar. Porque você pode encontrar uma cobra ali, uma aranha, coisas do tipo, e quando você vê já está na sua cara. Era mais ou menos isso que acontecia ali em Israel. Quando tanto as pessoas ou os próprios animais passavam por esses lugares, eles tinham medo. É como você passar por um beco escuro hoje. Passa por uma viela e escuta o som de uma moto. Aí é difícil. Nessa hora você pensa, deixa eu apertar o passo aqui. Mas até nesse momento, o que Davi está afirmando aqui para nós, é que o Senhor continua nos guiando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Esse é o motivo. Isso não aconteceu porque Davi era um grande homem, um homem que tinha mais fé do que os outros. Nós sabemos, a Bíblia nos relata o lado transformado das pessoas e nos relata também o lado que ainda não foi regenerado, e nos mostra que inclusive as personagens importantes da palavra de Deus erraram, falharam por muitas vezes. Então isso não aconteceu porque Davi tinha uma grande força, porque ele se achava infalível. Isso aconteceu porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Veja como essa oração de Davi é pessoal. Tu estás comigo, tu estás ao meu lado, o Senhor caminha comigo, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu não veja a solução para os problemas que eu estou vivendo, o Senhor está comigo. João capítulo 10, versículos do 11 ao 15, Jesus nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o seu pastor. Não é Davi, não é Abraão, não é Sansão, é Cristo. Ele não é mercenário, ele não tem interesses naquilo que você pode oferecer a ele. Ele te protege, ele te conhece pelo nome, ele sabe os seus medos, sabe as suas dificuldades, sabe onde você precisa buscar mais a presença dele, e ele te concede tudo isso.
se você buscá-lo, com certeza Ele te dará aquilo que você precisa. Porque sim, passaremos por dificuldades, mas em quem nós temos crido? Qual é o nosso refúgio no meio da tribulação? Meus irmãos, quando nós quebramos algum membro do nosso corpo, nós ficamos um tempo com gesso, com tala, e depois alguns de nós temos dificuldade para voltar a ter o movimento comum que nós tínhamos antes. E a forma utilizada para que os movimentos voltem é a famosa fisioterapia. Quem já fez sabe como é doloroso. Cada sessão daquela que você faz vai fazendo com que você volte os movimentos na força, sabe? Só que aquela é uma dor necessária para que depois você volte a ter os movimentos que você tinha. Da mesma forma que as dores que nós passamos na nossa vida não são à toa, não são fruto de um Deus sádico que quer nos ver sofrer para ficar sentado comendo pipoca e rindo de nós enquanto passamos pelos sofrimentos. Não é isso. Mas isso acontece porque a provação produz, gera, faz com que você seja perseverante, com que você cresça no seu caráter, com que você seja mais forte. Então o vale da sombra da morte certamente virá, as dificuldades certamente chegarão na sua e na minha vida, em um momento ou em outro. Talvez você pode não estar passando por dificuldades agora, mas se não tiver, deixa eu te dar uma notícia, vai chegar, fique tranquilo que vai chegar. E se você está passando pela dificuldade agora, também creia que vai passar, porque Cristo é o seu pastor e te conhece pelo nome, sabe das suas necessidades. Agora pense no cajado. O cajado, para quem não sabe, era um pedaço de madeira com uma curvatura na ponta, um pedaço grande que não era bombril, mas tinha 1001 utilidades. O cajado tanto servia para espantar os animais que chegavam até a ovelha, para tentar fazer com que a ovelha, para tentar comer a ovelha, né? Como também servia para puxar a ovelha para o caminho certo quando ela se desviava. E é assim a nossa vida também. Muitas vezes virão ideologias, filosofias, coisas contrárias à palavra de Deus, querendo adentrar a igreja do Senhor. E nesse momento, a função dos pastores, que são servos do Supremo Pastor, é proteger as suas ovelhas de falsos ensinos, que parecem inofensivos, mas que com o tempo vão penetrando o seu coração e te matando espiritualmente. Da mesma forma que o cajado é aquele que faz com que, quando você está se desviando do caminho por algum motivo, em alguma área da sua vida, te traga de volta para o prumo. É isso que o Senhor faz, Ele nos guia, Ele nos protege e Ele nos direciona. Nós passaremos pelo vale da sombra da morte? Sim. E como não temer nesse momento? Através do cajado, que é a palavra de Deus. Mais uma vez eu volto, não existe varinha mágica, não existe solução instantânea, existe vida de oração e de leitura da palavra. Se você se diz servo do Senhor, você precisa conhecer esse Senhor. Então busque isso. Busque com todo o seu coração ser transformado por essa palavra, ser direcionado, ser guiado por essa palavra, porque essa palavra não é de qualquer pastor, é do Supremo Pastor. Eu posso falar coisas erradas, mas a palavra não erra. Então vá à fonte, seja como os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, eles olhavam a palavra para ver se aquilo estava condizente com a palavra de Deus. Busque essa palavra para que você seja fortalecido nos momentos de dificuldade, porque o mesmo que faz com que nada te falte na calmaria, é o que faz com que nada te falte também na dificuldade. E por último, nós veremos que nada nos faltará até o fim.
Não é algo que começou a acontecer agora e que pode uma hora, de repente, falhar. Não, eu era cuidado por Deus, mas Deus cansou e me deixou. Não é isso. É algo para durar até o final da nossa vida. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aqui parece uma coisa meio estranha, se você olhar e pensar: nossa, mas isso aqui está parecendo aquela música Tem Sabor de Mel, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê no palco vai se arrepender, coisa desse tipo. Mas não é isso. Davi era rei, e todo rei, aliás, todo líder levanta oposição. Isso é mais comum do que nunca. E num contexto onde Deus era o governante supremo do povo de Israel, as vitórias de Davi eram as vitórias de Deus. Então, a mesa na presença dos adversários mostrava que Deus iria guiar Davi por todo o tempo, independente do que fizessem contra ele, independente do que tentassem contra o povo de Israel, o povo continuaria, porque esse povo era guiado por Deus e não por Davi. E esse versículo fala: unges minha cabeça com óleo, e esse óleo é equivalente ao perfume de hoje. Então é um contexto de um banquete mesmo, sabe? Uma festa, um jantar que você se arruma, passa um perfume, coloca uma roupa legal. É isso, é sobre isso que está falando aqui. Isso demonstra que o rei tinha a convicção de que mesmo que inimigos o cercassem, mesmo que tramassem contra ele, contra o povo de Israel, eles seriam sustentados até o fim pelo Senhor. E ele diz que o cálice transborda. Veja que ele não está falando de algo no futuro, porque ele começa falando no futuro: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso iria acontecer ainda, mas aqui ele fala: o meu cálice transborda. Hoje, já começou hoje. Você, a partir do momento que você foi salvo pela graça de Deus, você já está cheio desse Deus. Você não precisa esperar um dia específico, um momento específico, porque o Senhor já está te enchendo da sua graça, do seu espírito, do seu amor. O meu cálice transborda. Não é algo pequeno, é algo que se derrama. E o versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi passou por muitas dificuldades na vida. Isso não quer dizer que nesses momentos a bondade e a misericórdia do Senhor não o seguiram. Até Paulo diz lá em Filipenses 4, do 11 ao 13: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase famosa nos caminhões não quer dizer que Paulo era super-herói. Quer dizer que Paulo tudo pode quando ele estiver preso, como ele estava quando ele escreveu isso aqui. Tudo pode quando ele estiver solto, evangelizando, como ele já teve em outros momentos. Tudo pode quando ele estiver comendo uma boa comida. Tudo pode quando ele estiver comendo qualquer coisa, simplesmente para que não morra de fome. Tudo posso naquele que me fortalece, porque se Deus é o meu pastor, nada me faltará. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento e nos faz ter a vida transformada. E isso é o que nós necessitamos: transformação de vida, transformação de caráter, mudança de mente, mudança de olhar, olhar para o mesmo mundo que continua a mesma coisa, mas com a certeza de que acima de qualquer governante existe um supremo pastor, cuidando daqueles que são seus filhos. E o que falar sobre a misericórdia de Deus? 1 Pedro 3, 1, do 3 ao 5 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Se você tem isso, de nada mais você precisa. Portanto, meus irmãos, você pode ter chegado aqui nessa noite aflito, triste, até desesperado com alguma situação. Saia com isso em mente: se o Senhor é o seu pastor, aquilo que você não tem, por mais que pareça essencial, você não precisa. E saiba que tudo o que Cristo disse que faria por você, Ele fará, porque Ele não é homem para mentir. E Ele nos guiará, nos levará a bom termo até o final da nossa vida. Em resposta a isso que ouvimos agora, eu convido os irmãos a ficarem de pé e a cantarem que o que Cristo oferece, Ele é.